Finalmente chegou o dia de vocês aprenderem a fazer os bichinhos da Patrulha Canina e hoje é o nosso primeiro vídeo aí do especial que vocês vão aprender a fazer todos os cachorrinhos. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Pierre Marinho e no vídeo de hoje vamos aprender a fazer os cachorrinhos da Patrulha Canina, na verdade porque esse vídeo aqui é o primeiro de 7 vídeos que vamos ter aí ao longo da semana, que é o especial da Patrulha Canina. Então já pega aí a sua bola de isopor número 25. Esse pacote aqui, pessoal, eu paguei R$ 9,75, ele vem com 100 unidades de bolinha de isopor. E aí, o que eu faço? Sempre que eu vou fazer uma encomenda e sempre quando eu compro bolas de isopor, ó, eu pego o saquinho, abri eles aqui, ó, e aí eu pego a cola de biscuit que a gente usa para colar e o biscuit no outro, essa aqui é da Policol, cola extra, e vou colocar aqui, pessoal, ó, coloca a cola, a gente vem aqui, ó, e passa a cola em todas as bolinhas. Se você preferir, coloque em outro saco maior, porque como tem muita bolinha aqui, ou se não, tira um pouquinho e aí passa, tá bom? Em todas as bolinhas, para que quando a gente for encapar essa bolinha aqui para fazer a cabeça, ela já esteja com cola e seca, tá bom? É importante que ela esteja seca para não fazer aquela meleca toda. Aí eu passo aqui, abro esse saquinho e coloco para secar. Ou você pode colocar em outro local para secar, em um papel, papel não, porque senão vai grudar. Mas coloca ela esparramada assim para secar. A primeira dica do vídeo é passe cola nas bolinhas de isopor para a gente poder encapar elas e ficar perfeitamente lá na nossa cabeça do bonequinho. A segunda coisa que a gente vai precisar, logicamente, é massa de biscuit. Sim, pessoal, ó, massinha de biscuit da Policol, tá bom? É a massa que eu uso. Você encontra ela assim, um pacote de 1 kg. E também você encontra ela, pessoal, ó, nos pacotinhos menores de 90 gramas. Então você consegue diluir essa daqui num pacotinho maior. E para você chegar nas cores dos cachorrinhos da Patrulha Canina, tem um vídeo que tá aparecendo aqui nos cards, onde você consegue fazer todas as cores da Patrulha Canina aí para você fazer os cachorrinhos. Mas uma dica muito importante aí nessas cores, pessoal, é o laranja, tá bom? O laranja é uma cor assim fundamental para você conseguir um tom bonito de ocre, de marrom principalmente. Se você pegar o marrom que já vem da Policol, aquele marrom bem escuro, e só colocar branco, vai ficar uma cor que não vai ficar legal para fazer os cachorrinhos. Vai ficar uma cor assim meio morta, uma cor assim, sabe? Então tem que colocar o laranja para dar uma vida. Se você não tiver o laranja, pega o vermelho com o amarelo e mistura que vai dar laranja. Vai lá, pesquisa no Google sobre cores primárias, mistura de cores, que vocês vão conseguir aí fazer bastante cores aí com as massas que vocês têm. E se você não tiver nenhum dos produtos que eu mostrei lá no vídeo, você pode tingir as massas com corante de parede ou tinta de tecido. Mas Pierre, você vai fazer esses cachorrinhos na mão? Como é que vai ser? Não, pessoal, a gente vai usar o molde. Esse molde aqui e esse molde, pessoal, na verdade são 5 moldes. É um kit que vocês encontram lá no site da Simone Moldes. Vem um molde aqui que faz as mochilinhas. Vem um molde aqui que sai o corpinho e as patinhas. Aqui é a parte do acessório, ó, que tem as orelhinhas, tá bom? Os acessórios da cabeça. Esse aqui é o segundo molde de acessórios, que é a parte do chapéu. Gente, esses chapéus aqui, pessoal, é muito difícil de... Não é nem que é difícil de fazer, mas é chato de se fazer. Então, para quem vai trabalhar com produção de topo de bolo e lembrancinha, o molde vai ajudar muito. E o mais difícil de todos, o molde da cabeça, tá bom? Tem 4 aqui cabecinhas diferentes que dá pra vocês fazerem todos os cachorrinhos da Patrulha Canina. E detalhe, não só Patrulha Canina, dá pra fazer outras coisas, tá bom, pessoal? Tenho várias ideias com esse molde aqui. E se vocês fizerem alguma coisa diferente com esse molde aqui, me marca no meu Instagram, que tá aparecendo aqui, @PierreMarinho, tá bom? Que eu quero ver lá as peças que vocês estão fazendo com esse molde. E para quem quiser comprar, o link tá aqui na descrição, lá do site da Simone Moldes e das outras lojas também que revendem, Fabi Rodrigues, MJ, Biscuitando com Vivi, Biscuit do G e com Porto Festas, tá bom? Se eu esqueci de alguma, tá aqui na descrição, mas eu acho que são todas. E logicamente lá no site da Simone Moldes. Lembrando que no site da Simone Moldes tem o prazo de produção, tá bom? E nas outras lojas vocês encontram a pronta entrega. Pode ser que não tenha esse molde lá porque tem esgotado, aí vocês encomendam com a Simone ou espera chegar nas outras lojas, tá bom?
Então, como eu falei, esse aqui é o primeiro vídeo e a gente vai aprender a fazer o macho, ou a macho, eu não sei como é que fala. Esse aqui é o primeiro de 7 vídeos e se cada vídeo bater 500 likes, eu ensino pra vocês a fazerem o Riley, tá bom? Vou fazer ele utilizando algum outro molde, eu posso até fazer manual. Então, deixa bastante like no vídeo, deixa aqui nos comentários se vocês gostaram, se você estava esperando por esse vídeo, muita gente estava esperando. Pessoal, lembrei de uma coisa aqui muito importante que eu não poderia deixar de falar. Busquem referências, tá bom? Vai lá no Google e coloca Patrulha Canina Personagens e coloca uma imagem no seu celular, ou se você tiver como imprimir, imprime. Vai no Lan House, não sei, porque gente, é muito importante você ter a foto dos cachorrinhos aí pra você ver. Mesmo eu ensinando aqui, é muito legal você olhar pro personagem em si, tá bom? Então bora lá agora fazer a cabecinha do macho. Para fazer o macho, pessoal, a gente vai usar essa cavidade aqui do molde, ó, tá vendo? A gente tem que sovar bastante essa massa aqui para não ficar bolha de ar, nem rachadura. E aí a gente vai fazer aqui uma bolinha. Depois uma coxinha. E vou passar o olhinho aqui, ó, na cavidade do molde. Essa ponta da coxinha a gente vai colocar ali, ó, na parte do focinho. Pressiona aqui. E aí com a bola 25 a gente vai colocar aqui, ó, essa bola já tá passada cola, como eu mostrei para vocês, a gente vai pressionar aqui sobre a massa. Para retirar, pessoal, a gente sempre vai retirar por essa parte aqui de baixo. Então você vai abrir o molde e tirar, ó. Tá vendo? Pode ser que alguma parte marque assim, ó, mas aí a gente ajeita com a esteca agulha, ó. Ó. Ajeitou aqui a parte que marcou com o nariz. Aqui também. E aí aqui agora na lateral, ó. Aqui agora a gente vai alisar, ó, com o dedo, tá bom? Para poder tirar qualquer marcação que tenha ficado. Aqui na parte da boquinha eu vou vir com essa esteca aqui, ó, e vou remarcar essa boquinha, ó. Se você quiser deixar ela aberta, você pode. Aí vai depender de como você tá fazendo ele. Lembra daquela dica lá de olhar a referência? Aí é nesse momento aqui que você vai fazer agora a boquinha, se for aberta, se for fechada, aí vai ficar ao seu gosto. Aqui, ó, com a esteca agulha eu vou marcar aqui as covinhas dele. Vou fazer esse movimento aqui, ó, para deixar um pouquinho mais reto essa parte aqui de baixo, ó. Porque se você olhar na foto, essa parte dele aqui de baixo ela é um pouco quadrada, mais quadrada, ó. Aí aqui também a gente, né, ajeita. Aqui eu vou vir com a esteca, um boleador, ó, essa esteca aqui, tá vendo? E vou marcar aqui novamente, ó, a área dos olhos, que é onde a gente vai colocar os olhinhos. Se você não tem os olhos adesivos, você, nesse momento aqui, você vai deixar para você deixar ela ressecando e pintar depois. Mas no meu caso aqui, eu vou usar os olhinhos adesivos lá da Yupi Biscuit, que é esse modelinho aqui, ó, o Yupi 049, tamanho M, tá bom? Esse é o tamanho que eu uso para esses cachorrinhos aqui do molde. Então, eu vou pegar aqui um palito, vou começar aqui, ó, pelo lado esquerdo, tá bom? Os olhinhos adesivos eu sempre passo a tinta relevo para ela ficar, para ela proteger o olhinho e eu conseguir aprofundar esse olhinho aqui na peça, tá? Vou apoiar aqui na mesa, pessoal, ó, com cuidado, para deixar retinho aqui embaixo, ó, aqui. E aí vou colocar primeiro esse olhinho aqui, ó, nessa posição, tá vendo? E agora coloco o outro.
Aí com a esteca agulha a gente vai pressionar esse olhinho aqui, tá bom? Não tenho como pressionar muito por conta da bola de isopor, ó. Mas aí agora eu vou vir aqui com a própria esteca agulha e vou alisar aqui para ela prender esse olhinho, tá bom? Aqui na parte de cima, ó, eu vou vir aqui, ó, e cortar. Porque eu quero que isso aqui fique reto para mim colocar o chapéu depois, tá bom? Então isso aqui ele tem que estar bem reto. Então isso aqui ele tem que estar bem reto, pessoal. Ó. E aí aqui agora a gente vai colocar o palito, eu vou colocar aqui nessa parte de cima, ó, que é onde vai o chapéu, não tem problema furar errado, nem coisa do tipo, tá? Ó, tomem cuidado, pessoal, com essa parte aqui, ó, porque ela pode dar alguma bolha, ó. Tá vendo? Aqui deu uma bolha. Eu vou estourar aqui, ó. Aí você retira a bolha. Depois a gente faz o acabamento aqui com um pedacinho de massa. Aqui no caso vai vir a orelha, então não tem problema, ó. Tá bom? E aí eu vou deixar secando aqui com o palito, ó, no isopor. Pro corpinho, pessoal, a gente vai fazer aqui dois modelinhos, tá bom? O molde vem com a parte do corpinho em pé, né, para fazer o bichinho em pé e para fazer ele sentado. Então, eu vou começar aqui fazendo ele sentado, e aí a gente vai usar esse daqui, ó, a parte menor. Vou colocar aqui primeiro a massa vermelha, eu coloco meu dedo aqui, ó, para poder fazer a divisão das massas. Tiro o excesso. E aí, esse pouquinho aqui que ficou faltando, a gente vai completar com a massa branca. Eu gosto de passar um pouquinho de cola com um cotonete, porque assim eu tenho certeza de que essa massa aqui não vai separar depois que secar. E aí eu venho e coloco a massa branca. Faço um rolinho, ó, e vou preencher aqui essa cavidade, tomando cuidado para uma massa não sobrepor a outra, passando, né, da marcação ali da divisão que a gente fez. Ajeito aqui, ó. Nota que eu não deixei ele totalmente chapado, tá vendo? Tá meio gordinho aqui. E aí a gente vai retirar aqui do molde. Retirou do molde, agora a gente vai vir, ó, e alisar aqui com a esteca agulha para arredondar essa borda. Ajeita aqui para fazer a cintura. E aí, ó, essa parte aqui mais gordinha, ela vai ser o peitoral do nosso cachorro. Então eu faço esse movimento aqui, ó, para ele ficar assim, tá vendo? Meio inclinado. E aqui, ó, vai ser onde a gente vai encaixar a cabeça do cachorro. Então o que que eu vou fazer? Eu vou vir com um boleador, vou colocar ele assim meio que inclinado assim na mesa, tá bom? Eu coloco aqui para mim ver. Vocês eu vou colocar assim, ó, para vocês conseguirem visualizar. E aí eu vou fazer a marcação aqui, ó. Tá vendo? Para o peitoral ele ficar bem à frente, a cabecinha vai encaixar aqui. Eu tenho uma cabecinha aqui já seca, ó, vou mostrar para vocês, tá vendo como é que a cabecinha vai encaixar. Deixa eu cortar mais aqui esse palito, para vocês terem uma noção de como essa cabeça ela vai ficar. Então, por isso que é legal vocês fazerem a cabeça primeiro, né? Para vocês já terem aí, ó, poder fazer aqui essa marcação no corpinho, né? Para ele já secar no formato certinho que a gente precisa, ó. Tá vendo como vai secar e como vai ficar depois, ó? Lembrando que ainda vai vir aqui a parte da coleira dele, né? Então vai ficar um pouquinho mais alto, ó. E aí ele vai ficar assim, ó. Para fazer o corpinho em pé, a gente já usa essa outra cavidade aqui maior,
E aí a gente vai fazer o mesmo processo. Para quem tem dúvida aí da cor que eu uso, ó, é o vermelho intenso, tá bom? Da Polycol, ela já vem tingida, mas você pode tingir também a sua massa aí com tinta de tecido ou corante para parede. Ó, pessoal, então aqui depois que a gente tirou, arredondou, né, fez todo aquele processo, eu fiz esse movimento aqui para cinturar mais um pouco e só alongar mais um pouquinho. Aí a gente vai vir aqui também com a cabeça, ó, já seca, tá? E vai colocar aqui só mesmo, ó, para fazer o encaixe. Você pode colocar aqui na mesa também, ó, para poder fazer um encaixezinho aqui, ó, quando a gente colocar outra massa, né? Não ficar aquela coisa alta. Com o corpinho, pessoal, um pouquinho mais ressecado, ele não precisa estar totalmente seco, tá bom? Você pode fazer os corpinhos de manhã e montar ele à tarde. A gente vai fazer as patinhas. No caso do macho, eu vou usar essas duas aqui, ó, do meio, tá bom? A gente vai fazer aqui essa menorzinha e a maior. Então, você sova bem a massa, faz uma bolinha. Eu fiz aqui um rolinho, ó, com a pontinha um pouquinho mais fina. E aí, eu vou colocar essa pontinha aqui, ó, ali na cavidade do pezinho, tá? Nesse caso aqui, como esse cachorrinho ele vai estar sentado, o primeiro que a gente vai montar, não tem necessidade disso aqui ficar gordinho atrás, tá bom? Pode deixar ele retinho mesmo. E aí, para retirar, eu sempre retiro por essa parte aqui do pezinho, ó. Tá vendo? Ele já sai com a marcação. E aí agora eu só arredondo aqui, ó, para tirar essas rebarbas, né? Fazer o acabamento aqui na lateral, ó. Ajeito aqui também o pezinho. E aí, ó, a gente tem aqui os dois menorzinhos. Agora eu vou fazer o maior. E aí é o seguinte, depois que a gente retirar do molde, né, esses pezinhos, esse aqui que vai na frente, ó, a gente vai recortar aqui, ó. Tá vendo? Vai tirar um pedacinho assim na diagonal. E esses de cá, eu vou tirar um pedacinho assim, só na lateral assim. Precisa muito não. Esses aqui, a gente vai dobrar eles, ó. Então, eu vou pegar aqui, ó, e vou dobrar meio que no meio, ó. Tá vendo? Pra ficar assim, ó. Quem assistiu lá a aula do Pluto, né, da turma do Mickey, é basicamente do mesmo jeito lá que a gente vai montar aqui os cachorrinhos, né? Então, ó, fiz aqui isso com as patinhas. Com o corpinho aqui agora, a gente vai colocar primeiro as pernas traseiras. Então, a gente vai vir aqui com a cola, ó, passar aqui, tira o excesso. E aí, lembra que o nosso corpinho ele vai ficar assim inclinado? Então, a gente tem que colocar ele assim aqui agora, ó. Coloca aqui, ó, as patinhas, tá vendo? E essas patinhas aqui é que vão apoiar o corpinho, né? Pra ele não cair. Como ele tá inclinado, a gente tem que botar as patinhas aqui da frente, ó. Aqui, ó, pra poder apoiar. Ó, e aí ele ficou assim, tá vendo? Já para fazer ele em pé, pessoal, é um pouquinho diferente, tá bom? Porque a gente precisa deixar as perninhas totalmente em 3D. Então, a gente tem que deixar um pouquinho de massa para que ela não fique retinha, tá bom? Fique com acabamento legal. Então, vou colocar aqui, ó, a massa, do mesmo jeito que a gente faz. Pressiona bem aqui na parte da patinha.
E aí eu deixei aqui um leve excesso, tá bom? Não precisa também deixar um monte de massa não, ó. É só um excessozinho pra gente conseguir arredondar agora, ó. Tá bom? Então a gente vai vir aqui, arredonda, vem com a esteca agulha, ó, para poder tirar aqui essa marcação ali do molde, que a gente não quer que isso apareça, porque quando a pessoa olhar o cachorrinho, ela vai ver de todos os ângulos. Então é importante fazer com que esse acabamento aqui suma, né? Então você alisa bem, deixa bem redondinho aí. E aí, para montar ele, você pode fazer de duas formas, tá bom? Você pode simplesmente marcar e deixar as patinhas secando um pouquinho para depois colar. Eu cortei aqui na diagonal, ó, essa patinha aqui vai ficar desse lado, ó. Então eu cortei a patinha maior no caso, e aqui do outro lado, tá bom? Nessa parte aqui onde tem a parte branca, né, que é a cor da pele dele. Já a patinha da frente, que é a menor, ela vai se encaixar aqui meio que embaixo, ó, tá vendo? Ela fica meio que embaixo aqui do corpinho, ó. E aí a gente faz um cortezinho também. Ó, e vem aqui e pega o formato do corpinho, tá bom? Pegou o formato aqui, você pode passar a cola para poder colar essas patinhas. Mas você pode deixar elas ressecando, como elas já pegaram o formato. Se você tiver dificuldade ou a sua massa estiver muito mole, deixa ela secando, né? Não é secar para ficar esturricado de seco, não. É tipo algumas horinhas, porque aí ela já vai estar mais firme, né? E aí você não vai ter problema desse corpinho despencar, tá bom? E aí passa a cola e vai posicionando. Aqui agora também é o momento em que a gente vai dar um movimento para a peça, tá bom? Então, se você quiser fazer esse bichinho com posições diferentes, é agora que você vai fazer, tá bom? Mas primeiro a gente vai colar aqui. Logicamente, se você quiser dobrar alguma patinha, fazer alguma coisa diferente, né? E aí você vai posicionar agora, ó. Por exemplo, ele tá assim, né? Com as patinhas assim. Se eu quiser botar um pouquinho mais pra frente, como se ele tivesse escorado em alguma coisa, né? Você vai colocar aqui, ó. Tá bom? E aí ele já consegue ficar em pé, porque o corpinho ele tá seco, né, de um dia pro outro, ó. A patinha, né, ela dá a firmeza. Então, para dar um movimento aqui, por exemplo, se eu quiser fazer essa patinha para cá, ó, a outra patinha mais levantada, e aí eu venho aqui assim, ó, desse jeitinho, tá bom? Como se ele estivesse andando. Coloque ele aqui na base para você saber se tá certinho ou não. Se precisar, ó, vem aqui com a esteca agulha, ajeitando aqui, ó, somente para grudar mais um pouquinho. Nessa parte aqui do vermelho, depois a gente vai vir com acabamento aqui em volta, tá? Depois que já tiver seco, que aí a gente vai ver o que precisa aqui completar. Aqui na parte do branco, você pode simplesmente, ó, só dar uma pressionada aqui com a esteca agulha, como você pode também retirar aqui essa emenda, né, usando o pincel modelador e o Poliflow, tá bom? Eu vou fazer aqui para vocês, mas os outros eu não vou fazer, porque como vai ser uma lembrancinha, eu não vou ficar fazendo isso porque acaba que demora mais tempo, né? E aí acaba encarecendo, né? Porque a gente está cobrando pelo nosso tempo. Então, se você demora mais tempo fazendo uma peça, consequentemente ela vai ficar mais cara. E aí eu venho aqui com o Poliflow, ó, e vou retirando aqui, né? Desfazendo aqui essa emenda para que ela fique com um acabamento mais bonito. Valoriza mais a peça, mas em compensação, né? Dá mais trabalho. A gente demora um pouco mais para estar fazendo. Mas se for parar para pensar, né? Aquelas pessoas bem indecisas que não sabem o que quer. Se for parar para pensar, é só na patinha de trás. Então, pelo acabamento, né? Compensa. Ó,
Não tirei aqui, ó, a marcação do molde certinha. Ficou feio, tá vendo? Mas aí aqui no caso eu não vou desfazer, mas se eu estivesse fazendo para uma encomenda, isso aqui já seria, né, um acabamento feio. Eu vou tentar desfazer aqui com o pincel modelador e o poliflor. Acho que desfez um pouco. E aí vocês olhem a foto do bichinho como referência, né, para ver como é que ele fica, né, a posição que você quer colocar. Nesse caso aqui, ó, ajeita aqui. E aí eu vou colocar ele assim mesmo, com as patinhas um pouquinho mais para frente, né? Aqui ele já fica em pé, ó. Tá vendo? Sem precisar de nada. E aí a gente deixa secando em cima de um EVA. Com a cabeça já seca, agora a gente vai fazer, né, os acabamentos, né, que é a parte da orelha, focinho e o chapéu. E aí, para fazer esses acabamentos, a gente vai usar essas duas partes aqui do molde, né? Eu vou fazer primeiro aqui as orelhinhas, a gente vai usar essa cavidade aqui, ó, com a massa branca, a mesma que a gente usou para fazer a cabeça. Então, a gente retira aqui 2 vezes do molde. E aí, eu dou uma achatadazinha aqui para ele ficar um pouquinho maior. E aí, a gente vai passar cola, ó, nessa parte aqui. Sem ser a parte aqui que vai ficar para baixo. Vou passar a cola aqui, ó. Por quê? A gente vai posicionar essas orelhas assim, ó. Pra cima, ó. Tá vendo? E aí aqui, se você quiser vir com o pincel modelador e alisar, ó, você pode, tá? Só para poder firmar mais. E aí agora, você vai vir aqui, ó, e posicionar ela desse jeito, ó. Tá? Ou ela fica assim, caidinha. Aqui você pode juntar um pouquinho, ó. Porque se você olhar a referência, ó, pessoal, tá vendo? As orelhinhas dele fica assim, caída. Ainda tem uma parte rosada ali por dentro, mas eu acho que não tem aqui, no caso, necessidade de fazer. Mas se você quiser fazer, pode ficar à vontade. Depois que a gente tiver feito as orelhinhas, a gente vai deixar isso aqui, né, dando uma ressecadinha enquanto a gente faz o chapéu. Para fazer o chapéu do macho, a gente vai fazer usando essa cavidade aqui, né, que é o chapéu de bombeiro. E aí eu vou colocar aqui, pessoal, 5 gramas e meia, tá bom? Nessa cavidade aqui, ó, pressiono. E aí eu vou usar meia bola de 20 milímetros, tá bom? Cortei ao meio a bola de 20 milímetros. E aí a gente vai colocar aqui. Se você quiser fazer todo de massa, é só colocar uma quantidade de massa que vai cobrir tudo aqui e tirar o excesso. Eu faço assim para que ele não diminua muito, porque esse chapéu aqui ele é grande, né? Então ele acaba que se você usar muita massa, né, só massa de biscuit, na verdade, ele vai diminuir. Então, ó, pressionei a bolinha de isopor aqui, o excesso a gente cobre e termina de colocar aqui na cavidade, né, do molde. Essa parte aqui a gente vai completar agora com a massa, né, vermelha também, para a gente poder fazer o acabamento. Então, a gente sova a massa e vai colocar aqui. Alisa aqui com a palma da mão. E aí, vou vir aqui com o boleador, ó, para fazer a cavidade e encaixar ali na cabeça. Então, eu tiro um pouco a mais aqui do excesso, porque eu quero que esse meio aqui ele fique um pouco mais oco, né? Pra gente poder encaixar ali na cabeça, ó. Fez isso aqui, a gente vai retirar do molde.
Ó. Ele sai assim, tá vendo? Agora a gente vai acertar. A dica é, passa um pouquinho de olhinho para poder facilitar. Eu acabei esquecendo de passar, mas vocês viram que mesmo assim ele saiu. Aí é só a gente acertar aqui, ó, essa parte aqui, ó, passa a esteca agulha, ó, para ajeitar. Aqui nas bordas a gente ajeita também, ó. E aí eu vou colocar ele aqui na cabeça, tá bom? Passo a cola aqui. Vou posicionar, ó. Essa parte aqui, tá vendo, ó? Que ela vem aqui com a faixa, que a faixa para. Essa aqui que é a frente dele. Então, a gente posiciona aqui, ó, o chapéu. Tenta deixar aí o mais certinho possível. Pressiona aí um pouquinho, né? Com cuidado para não estragar aqui a marcação que vem no molde. E aí aqui com a estequinha, a gente vai ajeitando aqui, ó, essas laterais. Só por uma questão mesmo de acabamento, ó. Depois que isso aqui tiver seco, a gente vai pintar esse detalhe aqui de amarelo. Tá vendo? E aí eu vou deixar isso aqui ressecando também ali no isopor. Com essa cavidade aqui, a gente vai fazer a frente ali do nosso chapéu. Então, a gente vai usar a massa vermelha também, ó. Retira. E aí, você pode deixar isso aqui ressecando para colar depois, tá bom? A grande maioria dos cachorrinhos, ele tem o símbolo, né, um escudozinho ali na parte do chapéu. Então, a gente vai usar essa cavidade aqui, ó, retira com a massa cinza e deixa ressecando também. Aí, você faz aí a quantidade dos cachorrinhos que você vai fazer. Eu vou achatar um pouquinho aqui. E deixa ressecando isso aqui para depois a gente fazer a pinturinha que tem. Ó. E aí, outro detalhe que a gente tira aqui nesse molde é a lanterninha que vem no chapéu dele. Então, a gente já tira aqui também, ó, para deixar meio que ressecando e a gente colar na hora que a gente for montar tudo, ó. Tirou aqui, vou pegar aqui um pedacinho dessa massa preta com a branca, eu vou fazer um cinza aqui para fazer como se fosse a luz da lanterna. Mas você pode também pintar, pode colar um strass que fica bem legal. Faz aqui uma bolinha. E cola aqui. Com os corpinhos já mais secos, pessoal, agora a gente vai fazer a montagem, tá bom? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é a pintura do zíper com a tinta cinza em um pincel. Esse aqui é o 0422 da Condo. É só fazer aqui, ó, esse fiozinho aqui, que é para simbolizar o zíper. Peguei aqui a massa vermelha e aí a gente vai pegar aqui duas bolinhas do mesmo tamanho. Essas bolinhas aqui não tem como medir, tá bom? Mas não precisa ser muito grande. Que é pra gente fazer o acabamento ali entre a patinha da frente e a roupinha dele. Então, a gente vai fazer um quibe, ó. Só que mais alongado, tá bom? E aí, aqui, a gente vai passar a cola entre a patinha e a camiseta dele. Então, vou pegar aqui um palito pra me ajudar, ó. E aí, a gente vai passar a cola aqui, ó. Coloca aqui, ó. E vai pressionando com o dedo, tá? Com a faquinha, ó, eu vou juntar aqui nesse cantinho pra grudar, ó. E aí, a gente vai fazer isso no de cá também, que fica em pé. Com a massa amarela, a gente vai pegar, pessoal, 1 grama e dividir ao meio, tá bom? No caso, a gente vai usar aqui aproximadamente meio grama para poder fazer a coleira dele. Então, é só você fazer uma bolinha,
amassar ela um pouquinho aqui, ó, deixa ela gordinha ainda. Vou passar a cola aqui no pescoço e vou posicionar, ó, essa massa aqui. Posicionou aqui, a gente vai vir com a cabeça. Vou passar a cola aqui também, ó. Só que aí nesse caso aqui eu vou espalhar essa cola para não ficar excesso de cola, ó. E aí vou vir aqui, como a gente já fez ali a cavidade, já tá tudo certinho, ó. Vou posicionar aqui no corpinho, ó. Aí você vai dar a posição aí, o movimento que você quer pro seu cachorrinho. Se você usar um arame, fica até mais fácil para poder fazer isso. Vou pressionar mais um pouquinho, ó. E aí com a esteca agulha, eu vou girando assim, ó. Só mesmo para grudar mais aqui essa massa entre o pescoço e a blusa, porque quando o biscuit seca, ele pode acabar descolando ali, né, das beiradinhas e ficar mostrando o palito, fica um acabamento feio. Então eu faço isso aqui, ó, ele acaba ficando mais retinho, tá vendo? Ele fica mais retinho e deixa um acabamento mais bonito. Aqui no outro a mesma coisa, ó. A gente passa a cola. Esse daqui eu vou colocar a cabecinha dele, ele olhando pro lado, tá bom? Porque eu acho que fica legal você fazer uma brincadeira aí, né? Fazer eles com as posições diferentes, né? Olhando para um lado, olhando pro outro. Isso tudo vai dando movimento à sua peça. Vou colocar aqui primeiro o palito, tá? Porque esse aqui ele tá o corpinho ele tá mais seco, então acaba dificultando mais, ó. Cuidado para o palito não sair lá embaixo. Passa um pouquinho de cola aqui também, ó. E aí, como aqui ainda tá mais mole, eu vou segurar na cabecinha que já tá mais seca. Ó, tá vendo? Coloquei aqui. E aí vou fazer aquele mesmo processo aqui com a massa amarela, ó. E aí vou aproveitar, ó, pessoal, e já colar aqui a parte do chapéu dele, tá bom? Então vou passar a cola aqui nessa parte que a gente fez. Posiciona bem aqui no centro, ó. Já coloco aqui também o focinho dele, ó. Separa aqui duas bolinhas do mesmo tamanho, não precisa ser muito grande. Bolinha, e aí vou colocar aqui, ó, no meio do polegar e do indicador, e com o outro indicador a gente pressiona assim, ó. Depois achata, ele vai formar o triângulozinho, tá? Olha. Agora sim ele já tá parecendo um cachorrinho, né, gente? Só parece depois que a gente coloca o focinho. Na frente dele, pessoal, eu uso um adesivo, tá bom? Você pode imprimir aí na sua casa esse adesivo aqui. Se você pesquisar aí símbolos da patrulha canina, você encontra no Google. Aí é só você reduzir para o tamanho que você precisa, né? Esse aqui é aproximadamente, deixa eu medir para vocês. Ele tem, pessoal, meio centímetro, tá bom? É o tamanho aqui desse adesivozinho da frente dele. O daqui de cima é o que a gente vai pintar, tá? Se você tiver habilidade com pintura,
você faz 2 desse aqui, né, para você pintar. Só que aqui no caso eu prefiro colar o adesivo embaixo e só esse daqui, como é mais fácil, é só uma patinha, aí eu vou lá e pinto. Ó. Tá vendo? Para fazer o rabinho dele, a gente vai usar essa cavidadezinha aqui, ó. Arredonda. E aí eu vou passar cola, ó, e coloco aqui, tá? O rabinho dele assim. Antes da gente colocar aqui a parte da lanterninha dele, a gente tem que fazer a pintura aqui dessa lateral, ó. Então eu vou usar tinta amarela, tá bom? Para poder fazer essa pintura. Ó, depois que a gente fez a pintura, aí sim a gente vai colar aqui, ó. Vou passar a cola aqui e aqui do lado a gente vai colar a lanterninha dele, ó. Tá? Com a tinta preta, a gente vai fazer aqui a pintura dele, tá bom? No caso, olha a referência aí para vocês saberem, né, como é que é a pintura tudo certinho. Vou fazer aqui somente a sobrancelha primeiro, ó. Ele tem uma manchinha aqui na bochechinha dele. Aqui na orelha, ó. Com a tinta branca, a gente vai fazer aqui a pintura desse símbolo aqui, desse escudo, ó. Então, eu vou fazer aqui a borda. Então, fiz a pintura aqui, pessoal, nesse aqui que fica em pezinho, ó, super fofo. E também fiz a pintura nesse de cá que fica sentado, tá? A mesma coisa. E aí, agora, a gente vai fazer a mochilinha dele. E aí, a gente vai usar aqui o molde de mochilinha. Eu vou usar essa cavidade aqui, que corresponde à mochilinha dele, ó. Com a massa vermelha também. Se vocês tiverem dúvida, olha na foto, tá bom? Tem algumas fotos que ele aparece com a mochila. É só colocar aqui, ó. E aí a gente retira. Na mochilinha original tem um ferrinho aqui, tá bom? Como se fosse um caninho, na verdade. Só que, como é uma lembrancinha, eu não vou colocar. Mas se você quiser fazer, aí fica ao seu critério, tá? Eu já tenho uma aqui que tá mais seca. Então, eu vou utilizar ela. Vou usar a cola instantânea para poder colar essa mochilinha, ó. Com cuidado, só um pouquinho mesmo. E aí, no caso, essa daqui eu vou colocar aqui, ó. Quanto mais seca ela tiver, melhor, tá bom? Pra gente encaixar, ó. Coloca a mochilinha dele.
E esse aqui também, ó. Esse daqui eu esqueci de colocar o rabinho, mas depois eu faço. E assim fica o nosso macho. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Lembrando que a meta de like é 500 likes, tá bom? Pra gente poder aí chegar na nossa meta e eu ensinar pra vocês a fazerem o rider. E na próxima aula vocês vão aprender a fazer esse daí que tá aparecendo na tela, porque eu não lembro o nome dele, gente. É muito complicado esses nomes, tá bom? E aí, deixa o like, compartilha o vídeo, deixa aqui nos comentários se você gostou e até o próximo vídeo. Tchau!